Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Claritas Investimentos, e hoje estamos aqui com o nosso time de gestão para falarmos a respeito do cenário macroeconômico do mês de novembro, resultado dos fundos e performance dos nossos principais produtos. Junto comigo estão os gestores Damon Carvalho, gestor dos nossos fundos macro, Eduardo Moraes, gestor dos nossos fundos de ações, Luiz Nazário, gestor dos nossos fundos de crédito, e Gustavo Linari, nosso gestor dos fundos quantitativos. Antes de falarmos a respeito dos fundos e a performance no mês de novembro, iremos passar pelo cenário macroeconômico do mês de novembro. Sobre o cenário internacional, pessoal, o mês de novembro foi marcado por uma realização das principais bolsas globais. A gente teve queda tanto do MSCI Global como do S&P e do Stock 600. Na nossa avaliação, essa performance negativa das bolsas no último mês esteve relacionada a dois fatores principalmente. O primeiro foi a respeito das preocupações com a volta da pandemia devido ao surgimento de uma nova variante da doença, a Omicron. Fora essa variante nova, o que também trouxe preocupação para os mercados foram os discursos mais duros do Banco Centrais, principalmente o Fed nos Estados Unidos. Sobre a pandemia e sobre crescimento global, como nós já temos falado ao longo dos últimos meses, a economia global vem passando por um arrefecimento. Depois de um primeiro semestre extremamente favorável, com retomada, vacinação e muitos estímulos, nós temos visto ao longo do segundo semestre uma acomodação desse crescimento global. Essa acomodação, na nossa avaliação, ainda era uma acomodação que ensejava um crescimento global forte ao longo dos próximos trimestres. Só que era uma acomodação com muitos riscos, riscos partindo principalmente de China, partindo de gargalos de oferta e aperto das condições financeiras. Nesse último mês de novembro, os dados de crescimento de Estados Unidos, Europa, Reino Unido até que não foram ruins. Nos Estados Unidos, o PIB do terceiro trimestre ele cresceu pouco, cresceu somente 2,1%. Só que quando a gente olha alguns dados, como vendas no varejo, ISM, eles apontam para uma recuperação no quarto trimestre. Só que essa recuperação ainda não é suficiente para brecar as revisões baixistas de PIB. Os Estados Unidos ainda passa por uma revisão do PIB deste ano e entre o mês de outubro e o mês de novembro caiu de 5,7 para 5,5. Na Europa e no Reino Unido, os dados de atividade, que são os PMIs do último mês, eles até que apresentaram resultados positivos também. A gente teve aceleração do PMI composto na zona do euro e no Reino Unido esse PMI ele ficou praticamente estável, mas num patamar de expansão. Só que mesmo com esses dados melhores, a preocupação é a volta da pandemia. A atividade nesses países já passava por acomodação, já tínhamos desafios e chegou essa nova variante Omicron. Ainda é muito cedo para nós termos um diagnóstico a respeito da gravidade dessa variante e, principalmente, se as vacinas disponíveis atualmente serão eficazes para combater essa nova variante. Mas enquanto nós aguardamos essas dúvidas e entendemos de fato qual que é o impacto da Omicron, ela já leva a um mercado muito mais volátil e um mercado muito mais cuidadoso a respeito desse crescimento global. Por hora, o que a gente sabe é que essa variante parece ser muito mais transmissível do que as outras e ela já está levando ao aumento de casos na África do Sul, o país em que ela foi primeiramente identificada e onde já temos evidências de grandes números de Omicron. E ela chega num momento em que a Europa também atravessava uma nova onda da pandemia. Os dados de Covid na Europa vinham preocupando, principalmente na Alemanha, na Áustria, com o aumento de número de casos. A chegada dessa variante coloca ainda mais incertezas para a dinâmica da zona do euro ao longo dos próximos meses. Tudo isso, pessoal, nos leva a ter uma visão cética a respeito do crescimento
crescimento global ao longo dos próximos meses. Nós já vínhamos passando por essa acomodação, as dúvidas sobre a Omicron aumentam ainda mais a nossa cautela para crescimento global. Só que tem uma boa notícia nessa história toda ao longo do mês de novembro. Foram as notícias relacionadas à China. A China, na verdade, tem sido o nosso principal fator de preocupação, porque os dados por lá já estavam desacelerando, a gente teve ondas de Covid-19 por lá, a gente teve problemas com energia e também problemas com o setor imobiliário por conta da Evergrande. Isso tudo ainda aponta para um PIB da China arrefecendo. Só que no último mês nós tivemos notícias boas de China, que foram os dados correntes acima do esperado e principalmente indicações de que o governo chinês vai atuar para evitar uma maior acomodação da economia. Os dados de China mostraram o PMI manufatura acima de 50, que é o nível de expansão, e o PBOC, que é o Banco Central Chinês, já indicou uma maior disposição em estimular o crescimento. Isso ainda não é suficiente para mudar as projeções de China de PIB, mas indica para a gente que talvez o país tenha passado pelo seu pior momento e possa trazer um alívio para o crescimento global nos próximos meses. Então, é algo que merece a nossa atenção. E aí, esses pontos sobre o crescimento não ajudaram as bolsas globais no mês de novembro. Mas, além de não ajudarem as bolsas, a questão do crescimento, o que, na nossa opinião, também prejudicou foi a discussão de política monetária. A gente sabe que a inflação tem sido persistente ao longo dos últimos meses, surpreendendo as expectativas e os bancos centrais. Os bancos centrais vinham adotando um discurso de que essa alta seria transitória e passageira. Só que nesse mês de novembro, com dados de inflação nos Estados Unidos bem acima do esperado, a gente viu uma mudança muito importante no discurso do Fed. O Fed já tinha indicado para a gente que iria começar o tapering na reunião passada e essa redução mensal das compras ficaria em torno de 15 bilhões de dólares. Nas últimas divulgações do Fed, o que a gente viu foi um comitê desconfortável, tanto com os números de inflação como com o ritmo dessa redução do taper. Por conta disso, o Powell, o presidente do Fed, afirmou que o Fed já não vê mais essa inflação como transitória, o que é uma mudança muito relevante em relação aos últimos discursos, e falou que também apoia que a redução desse programa de compras seja acelerada. Só que esse tema inflação em bancos centrais não é só nos Estados Unidos. Nós já tínhamos visto alguns bancos centrais adotando discurso duro, como Nova Zelândia e Canadá. Na Europa, a gente já está discutindo um aumento de juros no Reino Unido e os dados da zona do euro com a inflação no patamar mais elevado em 30 anos também mostram que o Banco Central Europeu vai ter que monitorar de perto essa situação por lá. E por conta dessa preocupação com redução de estímulos e crescimento global, além das bolsas caírem, a gente também teve queda dos preços de commodities, principalmente o petróleo. O petróleo foi muito afetado por conta das preocupações com o Omicron no momento de redução de estímulos. Essa queda do petróleo indica preocupação com a atividade, mas a gente também tem que acompanhar se essa queda não pode dar um alívio nas preocupações com inflação. Se essa queda for sustentável, isso poderia ser um ponto positivo para a dinâmica inflacionária desses países ao longo dos próximos meses. Só que, como isso tudo é hipótese, o balanço dos mercados ainda foi negativo. A gente teve a queda das bolsas, as taxas de juros nos Estados Unidos recuaram e os países emergentes sofreram mais um mês negativo. Tanto as bolsas de países emergentes como as moedas de emergentes tiveram desvalorização no mês de novembro. Na nossa opinião, para alterar essa conjuntura negativa para os mercados globais, nós precisamos de maior clareza sobre a Omicron, entender o quanto ela é letal e se as vacinas são eficazes ou não. Essas questões ainda vão demorar algumas semanas, enquanto isso os mercados vão ficar instáveis e vão ficar muito mais voláteis. Lembrando que para emergentes a conjuntura é ainda mais desafiadora, mas a gente entende que se tiverem notícias boas de China com mais estímulo, talvez emergentes possa ter uma trégua depois de meses de performance negativa.
Esse é o cenário global, pessoal, e o cenário para Brasil. O cenário de Brasil no mês de novembro foi mais uma vez de queda da Bolsa. A Bolsa brasileira recuou 1,5% em novembro, tendo o quinto mês consecutivo de queda. Só que apesar da Bolsa recuar, a gente teve um alívio na taxa de câmbio e no mercado de juros. A taxa de câmbio interrompeu uma sequência negativa de 4 meses de desvalorização e as taxas de juros no mercado futuro apresentaram um alívio importante ao longo do mês de novembro. Na nossa avaliação, a performance da bolsa ela teve muito relacionada com o setor externo e com o risco da Omicron. Já a taxa de juros e a taxa de câmbio tiveram um desempenho melhor, refletindo a menor preocupação fiscal. O que a gente teve de fiscal ao longo do último mês? Pelo lado bom, os dados fiscais continuaram surpreendendo positivamente aqui no Brasil. Os números de arrecadação, de déficit primário, todos eles acima da expectativa, indicando que além da dívida bruta ficar próxima ali de 81% esse ano, a gente pode inclusive ter um superávit consolidado no ano de 2021. Só que fora esses dados bons de fiscal, o que trouxe alívio mesmo foi toda a novela a respeito dos precatórios. A história dos precatórios vem trazendo instabilidade para os mercados desde agosto e ao longo do último mês a gente teve a certeza de que haveria uma mudança no teto dos gastos. Além do governo apoiar, criar um subteto para o pagamento de precatórios, o governo tinha dado um ok para mudar a regra do indexador do teto dos gastos. E essa mudança, ela fragilizava todo o arcabouço fiscal e colocava em xeque a credibilidade da política fiscal nos próximos anos. A PEC dos precatórios, além de colocar esse arcabouço em dúvida, ela ainda poderia sofrer alterações. Ao longo do mês de outubro, tinham discussões se poderia voltar o auxílio emergencial, se poderia ser um valor de Auxílio Brasil ainda maior e, portanto, ter uma fraqueza fiscal adicional. Em novembro, todos esses ruídos foram ultrapassados e a gente não teve alteração em relação à última PEC dos precatórios. É uma PEC que fragiliza, assim, o arcabouço, é uma PEC que traz, sim, dúvidas a respeito de qual vai ser a dinâmica da política fiscal ao longo dos próximos anos. Mas mesmo sendo uma PEC cheia de lacunas e uma PEC extremamente criticada, houve um certo alívio por a gente conseguir virar essa página e a gente conseguir controlar os riscos dessa política fiscal. O governo conseguiu, com muita articulação política, aprovar essa PEC tanto na Câmara como em 2 turnos no Senado. O governo teve que fazer, sim, algumas mudanças, mas não são mudanças que impactam a espinha dorsal do projeto e não colocam mais risco fiscal. Essa PEC ainda precisa ser promulgada, ela ainda vai voltar para a Câmara, então ela não foi finalizada. Mas, por hora, esses riscos fiscais controlados trouxeram um grande alívio. O problema, pessoal, é que mesmo com esse risco fiscal agora com menos ruído e a PEC dos precatórios ficando para trás, a conjuntura a respeito de inflação e de crescimento ainda preocupa. Em relação à inflação, os últimos dados de novo vieram acima do esperado. O IPCA 15 do mês de novembro superou as expectativas, ficando em 1,17, e a abertura ainda mostrou preocupação com preços industriais altos e serviços também num patamar desconfortável, mesmo com a alimentação fora do domicílio abaixo das expectativas. Por conta disso, a inflação desse ano continua sendo revista para cima e a gente espera um IPCA acima de 10% no final do ano. Só que o mais importante é que toda a incerteza fiscal que a PEC dos precatórios criou continua contaminando as expectativas para prazos longos. Para o ano que vem, a expectativa para o IPCA já é de 5%, ou seja, no teto da banda da meta de inflação do ano que vem. Só que não bastasse 2022, as expectativas também continuam desancorando para 2023 e 2024. Nesse cenário, a gente espera que o Banco Central, na sua próxima reunião, suba de novo a taxa de juros e suba no mesmo ritmo da última reunião, 150 bips, indo para 9,25 a Selic. Na nossa opinião, pelos dados de inflação
inflação e pelas expectativas, o Banco Central poderia, inclusive, acelerar esse ritmo. Mas o que impede o Banco Central de acelerar esse ritmo é justamente o alívio em termos da política fiscal e os dados de atividade que vieram abaixo do esperado. Só que, mesmo sem acelerar o ritmo, o Banco Central deve continuar indicando que a taxa Selic não tem ainda um ponto terminal definido e que a política monetária será contracionista. E sobre a atividade, a frustração foi enorme ao longo do último mês. Fora os dados de setembro que ficaram abaixo do esperado, inclusive com dados de serviços caindo de maneira inesperada, o PIB do terceiro trimestre mostrou para a gente uma leve queda da atividade. O PIB recuou 0,1% depois de cair 0,4% no segundo trimestre, ou seja, a gente entrou na tal da recessão técnica. É verdade que a abertura do PIB não foi tão ruim assim. Consumo cresceu, serviço subiu, a indústria até mostrou resiliência e o que atrapalhou muito foi a agropecuária. Mas mesmo a composição não sendo tão ruim, olhando daqui para frente, a gente não tem tantos vetores positivos, mostrando que a economia está de lado e que com o euro subindo, a inflação ainda alta e o cenário global mais desafiador, essa economia não deve ganhar muita pujança no quarto trimestre e o ano que vem o crescimento deve ser fraco. Na nossa avaliação, o PIB do quarto trimestre pode crescer cerca de 0,3%, e o ano que vem a gente ainda tem condições de crescer cerca de 0,6%, mas os riscos estão aumentando. Fora os dados mostrando frustração agora, a gente não pode esquecer que os juros ainda não está definido até que o patamar vai, e o cenário global está se tornando ainda mais desafiador para as economias emergentes. Esse é o cenário macroeconômico do mês de novembro. Pessoal, agora eu passo a palavra para o Damon Carvalho comentar a respeito dos fundos macro. Quaisquer dúvidas na nossa equipe de marketing, nossa equipe de economia estão à disposição. Olá, eu sou o Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Nesse call, nós vamos falar dos fundos Claritas Red, Claritas Total Return, Claritas Inflação Institucional, Claritas Institucional e Claritas Advisory no mês de novembro, bem como o cenário macro que nos permeou as posições até agora e nossas perspectivas para os próximos meses. Bom, conforme a Marcela Rocha passou no cenário macro para vocês agora há pouco, nós percebemos que o mês de novembro foi um mês bastante diferente e volátil em relação aos meses anteriores. Nós tivemos um cenário global que foi mais desafiador, com as bolsas, em sua grande maioria, bastante voláteis, mas após fazer as novas máximas, nós tivemos um recuo bastante importante, com uma aversão a risco crescente, principalmente no final do mês de novembro, e em função de dois motivos. O primeiro deles foi o surgimento dessa nova variante, a Omicron, que ainda é muito cedo para a gente comentar sobre ela. O que a gente sabe sobre ela até agora é que ela é extremamente mais agressiva, mas aparentemente os sintomas causados por esse novo sintoma do coronavírus, por essa nova variante, são sintomas relativamente mais leves e que não ensejam números de internação e de mortes muito altas. Ainda é muito recente para a gente falar isso, muito recente para a gente falar qual é o sucesso das vacinas já existentes para ela, se a gente terá que ter um desenvolvimento de uma nova vacina para esta variante, mas a priori o que a gente está vendo é algo um pouco mais suave. Porém, o simples surgimento de uma nova variante num período de inverno no hemisfério norte, com surgimento já um pouco mais de preocupação, principalmente pelo lado da Europa, fez com que os mercados financeiros que estavam tendo um movimento bastante forte ainda no mês de novembro, tivesse uma realização mais importante. Então, as bolsas dos países envolvidos acabaram tendo uma realização mais forte, assim como o dólar ficou mais forte ao redor do mundo, contra países envolvidos e contra países emergentes, e também as curvas de juros tiveram uma aversão a risco muito forte. E isso veio logo após a gente perceber um movimento mais agressivo por parte dos bancos centrais em
normalização das taxas de juros. A gente teve um movimento já do tapering do Fed americano, do Banco Central americano, em falar que vai fazer as compras dos 15 bilhões, vai enxugar a base de títulos disponíveis no mercado na ordem de 15 bilhões de dólares por mês, podendo até ser mais agressivo do que isso ao longo dos próximos meses, mas, ou seja, com sinais um pouco mais rocks, sinais um pouco mais de preocupação em relação à inflação, que tem sido muito forte, principalmente vindo desses gargalos de cadeia produtiva ao redor do mundo, desses gargalos de energia elétrica, desses gargalos de preço de combustível mais alto. Isso tudo enseja com que os bancos centrais fiquem mais preocupados com a inflação e, consequentemente, reajam de uma maneira mais agressiva, mais fortemente, subindo os juros antes ou enxugando a base monetária mais rapidamente, e isso faz com que o financiamento, as condições financeiras, as condições condições financeiras ao redor do mundo fiquem um pouco mais restritivas, o que faz com que ativos de risco eles percam um pouco a sua atratividade num primeiro momento. Apesar da gente ver uma atividade global bastante estável num patamar mais alto, isso acaba ensejando uma certa realização de lucros, o que aconteceu ao longo do mês passado. Aqui no Brasil não foi diferente. De uma certa forma, no Brasil, a gente foi pego aqui no Brasil por essa ligeira aversão a risco no final do mês, principalmente esse surgimento dessa nova variante acabou fazendo com que a nossa Bolsa brasileira realizasse muito fortemente no final do mês. A nossa Bolsa acabou chegando a cair quase 2% no mês passado, fechou com 1,5% de queda, impactado principalmente por conta do cenário externo também. Porque, por outro lado, aqui no cenário doméstico, a gente teve uma resolução, não a ideal, mas a resolução possível da PEC dos precatórios. Um simples fato é a gente ter um certo maior controle, né, um pouco mais controlável os gastos fiscais por conta da passagem da PEC dos precatórios, já dimensionando como que será o pagamento dos precatórios ao longo dos próximos anos. Essa PEC que ainda não foi promulgada pela Câmara, ela sai do Senado e volta para a Câmara, mas o simples fato da gente ter passado essa PEC com algumas mudanças, mas que não mudam o core, não muda a espinha dorsal da PEC inicial, faz com que esse vislumbrar de ambiente fiscal nos próximos meses um pouco mais estável, faz com que os mercados de renda fixa, principalmente, comemorassem. E a gente acabasse tendo menos ruídos fiscais ao longo do ano que vem, lembrando que é um ano eleitoral, consequentemente é um ano onde os gastos fiscais, para serem feitos extraordinariamente, têm que ser feitos através de medidas provisórias, com a barra fica mais alta para você ter gastos fiscais. Dessa forma, a gente tem um ambiente fiscal que foi o que tanto colocou o prêmio de risco no Brasil ao longo dos últimos meses, sendo de uma certa forma estabilizado. E aí, desta forma, isso ajuda o Banco Central, que está reagindo principalmente ao ambiente fiscal mais desafiador, com uma taxa de juros mais alta, reagindo a uma inflação muito mais alta corrente. A inflação, sim, tem ficado muito pior do que o esperado. A inflação do mês de novembro veio mais forte do que o esperado. Novamente, o IPCA 15 veio no patamar de 1,17 no mês de novembro, ensejando com que o Banco Central tivesse que ser mais rock, ainda mais restritivo no seu combate à inflação, subindo ainda mais os juros, com um ambiente fiscal um pouco mais estável. E a gente acredita que a inflação deva fazer o seu pico ao longo dos meses de novembro e dezembro, e a gente começa a ter inflações cadentes ao longo dos próximos meses. A gente acredita que o Banco Central possa chegar numa Selic ao patamar ao redor de 11% neste ciclo, fecha esse ano agora em 9,25, mas ela chegará a 11% neste ciclo ao longo de 22, e aí com um ambiente um pouco mais fiscalmente mais responsável, a gente pode ter uma estabilidade da taxa de juros ao longo de 11%, e o próximo passo seria um passo de corte de juros. Mas para o final de 22, começo de 23, a gente vislumbra o corte de juros, mais no primeiro trimestre de 2023. Então isso fez com que a renda fixa, os títulos de juros aqui no Brasil, tivessem os seus prêmios reduzidos. Então o mercado de juros teve um mês positivo no mês passado, e o nosso real não sofresse uma desvalorização muito grande. A gente ficasse no real oscilando no patamar entre 5,50 e 5,70 ao longo desses últimos meses. Isso também é ajudado por um fator que melhorou o ambiente externo, que foi a China
o governo chinês voltar a falar de voltar a estimular a economia. Então, aparentemente, com números de atividade um pouco melhores do que o que a gente vinha vendo recentemente ao longo dos últimos 3 meses. Mas essa sinalização do PBOC, do Banco Central Chinês, de que ele pode estimular um pouco mais a economia, isso fica com aquela sensação que parece que o pior na China ficou para trás. Então, a gente pode ter um cenário um pouco mais um pouco melhor para os países emergentes ao longo dos próximos meses. Então, a gente teve esse cenário onde o externo foi muito desafiador, com uma correção das bolsas desenvolvidas, uma queda, uma oscilação muito grande da taxa de juros em países desenvolvidos. A gente teve uma Treasury de 10 anos que começou o mês a 1,54, chegou a bater 1,40, depois foi até 1,70, voltou até 1,40, foi até 1,70 de novo e passou o mês mais próximo, abaixo de 1,50 novamente. Então, ficou um mês muito volátil. As taxas de juros de mais médio prazo, as taxas de juros de curto prazo tiveram uma oscilação muito grande também. Então, isso fez com que o ambiente externo ficasse mais desafiador. Nós importamos esse desafio para os nossos mercados, a nossa Bolsa Brasileira realizou de uma certa forma, mas os ativos de renda fixa ficaram um pouco mais estáveis. Os nossos fundos tiveram uma performance não satisfatória no mês de novembro. Nós tivemos um resultado que ficou abaixo do esperado, com principalmente o grande responsável por essa má performance no mês passado foi a nossa posição tomada em juros externos. Nós continuamos a apostar que a normalização da taxa de juros global virá de forma mais intensa, e isso fez com que a gente tivesse um flattening da curva de juros americana, principalmente, que é onde a gente está tomado. A gente realizou nossas posições na Europa, a gente só está a posição tomada nos juros americano hoje. Mas com um Banco Central americano mais restritivo, as nossas posições de curto prazo foram favorecidas, mas as posições de médio prazo foram desfavorecidas. E aí a gente teve um prejuízo nas nossas posições tomadas nos vértices mais longos, de 10 anos, e tivemos ganhos nas posições mais curtas. Mas o nosso book de juros internacional, que foi um dos grandes contribuidores no mês de outubro, acabou tirando performance da gente no mês de novembro. Então a gente acabou perdendo um pouco de alfa no book de juros, principalmente por conta do juros internacional no 10 anos, e tivemos um ganho nas nossas posições de juros, tanto juros real quanto juros nominal aqui no Brasil, onde a gente voltou a apostar que um patamar de juros que chegou a ser precificado 14% de Selic, de movimento de Selic no final dessa alta de juros, tivesse muito exagerado. A gente voltou a fazer algumas posições pré-fixadas, principalmente em vértices intermediários da curva de juros nominal aqui no Brasil, concomitantemente com posições de juros reais, também de médio prazo, que foram bem satisfatórios. Tivemos ganhos nas posições de juros reais e nominais aqui no Brasil. O nosso book de moedas, a gente utilizou o book de moedas emergentes para hedge das posições otimistas na Bolsa e no mercado de juros, e acabou tendo uma contribuição ligeiramente negativa, mas muito próximo a zero, assim como o nosso book offshore, onde a gente continuava a apostar num dólar, um dólar perdendo espaço, principalmente frente ao dólar canadense, ao dólar neozelandês, que são dois bancos centrais que estão mais rocks, estão mais negativos ainda em relação aos juros, mas a surpresa mais negativa ainda por parte do Federal Reserve americano fez com que essas moedas se desvalorizassem em relação ao dólar americano. Então a gente teve pequenos prejuízos nessas posições, mas também muito próximo a zero. Então nosso book de moedas foi um book que ficou mais ou menos neutro no mês passado. E um book que a gente continua a acreditar que está muito barato a nossa Bolsa Brasileira. Quando a gente olha o movimento bottom-up, ou seja, olha setor a setor, papel a papel, ratio a ratio de cada um dos setores que a gente vê na Bolsa Brasileira, a gente vê uma Bolsa Brasileira muito barata, extremamente barata. Porém, a gente não tem ainda o fundamento top-down para a gente ter esse momento mais positivo para alocação de riscos no Brasil, em virtude, principalmente por conta da inflação alta corrente ainda, da gente estar vendo cada vez mais a gente perder momentum de atividade no Brasil. A gente agora teve o terceiro trimestre com PIB ligeiramente negativo, após um PIB do segundo trimestre também negativo, ou seja, a gente entrou num período de recessão técnica no Brasil, o que não favorece as posições agressivas em bolsa brasileira. Então a nossa Bolsa Brasileira teve uma ligeira correção novamente no mês passado, caiu, como eu falei, algo por volta de 1,60, mas a gente continua a acreditar que uma carteira defensiva,
apostando principalmente na retomada das commodities internacionalmente falando, e com setores aqui muito baratos no Brasil, a gente consegue montar uma carteira defensiva que pode ter uma boa performance. A carteira de bolsa teve um pequeno prejuízo no mês passado novamente. Continuamos a achar que realmente a nossa bolsa aqui, olhando de baixo para cima, está extremamente barata, mas falta aquele momentum, falta aquele trigger de momentum positivo para a bolsa. Só que a gente acredita que agora, com a China voltando a estimular a sua economia, com a variante Omicron não sendo uma nova rodada de pandemia global que faça ter uma versão de risco muito grande, a gente acredita que a gente possa sim ter um movimento de descolamento favorável para países emergentes e aí, consequentemente, Brasil também. Não apenas a renda fixa sendo favorecida no mês passado por conta da PEC dos precatórios, como eu comentei, com essa maior visibilidade para o ambiente fiscal, mas também a gente fazendo pico na inflação e tendo dados externos um pouco melhores para commodities, e como a gente está muito descontado em relação a tantos países emergentes quanto a países desenvolvidos, a nossa Bolsa Brasileira está extremamente barata, a gente acredita que possa ter um ambiente um pouco mais favorável para a gente ter um fechamento de ano um pouco mais positivo na nossa Bolsa Brasileira. Então a gente continua com apostas pequenas, protegidas através de opções de venda aqui na Bolsa Brasileira. Então a gente continua comprado em Bolsa Brasileira num patamar 25% do que a gente teve ao longo do ano inteiro, ou seja, a gente está bem pequeno comprado em Bolsa Brasileira, com proteções tanto em venda de índice futuro quanto com opções de venda na nossa Bolsa Brasileira. Continuamos a carregar, principalmente focadas no setor de commodities, que foram o setor que acabou favorecendo as nossas posições no mês passado. A gente ganhou bastante dinheiro com o petróleo e bastante dinheiro com o pulp and paper, né, com a venda para o setor externo. E o que nos prejudicou no nosso stock picking no mercado doméstico foi justamente o setor ligado ao mercado doméstico, justamente por conta da queda do PIB esperada para o ano que vem. A gente ainda tem um PIB positivo na ordem de 0,6%, com uma inflação para 2021 de 10,1% de IPCA, o que tirou bastante prêmio desse nosso mercado doméstico, apesar da reabertura, apesar do alto índice de vacinação, apesar de todo esse movimento de reabertura da nossa economia doméstica favorável, isso perdeu força com essa visão de que a atividade vai ser mais fraca ao longo do ano de 2022. A gente vê um PIB mais fraco esse ano de 2021, a gente fecha o PIB ao redor de 5%, mas 22% ao redor de 0,5% a 0,6%, ainda positivo, mas com grandes desafios podendo ser negativo. Isso fez com que a Bolsa perdesse um pouco a atratividade em detrimento da renda fixa, que foi um pouco do movimento que a gente fez. A gente reduziu bastante a nossa posição em Bolsa Doméstica, aumentamos a nossa posição em renda fixa interna, continuamos com apostas menores, mas em bolsas internacionais, principalmente na Bolsa Americana, também no call de reabertura da Bolsa Americana, e continuamos com apostas de normalização de taxa de juros global. Com isso, nossos fundos no mês passado, como eu comentei, tiveram uma performance não satisfatória. O Claritas Red acabou fechando 35 bips negativos no mês passado. No ano, ele perde 220 bases do CDI no ano como um todo. Tem sido um ano bastante desafiador para a gente. O Claritas Institucional fechou 80% do CDI no mês passado. No ano, ele está performando, isso na cota Master, 67% na cota FIC, e ele está performando 65% na sua cota ao longo do ano. Ele está perdendo 130 bips em relação ao CDI no ano como um todo. O Claritas Inflação Institucional teve um mês muito positivo, 2,32 positivo no mês passado. E está performando agora 2,12 no ano, tem uma performance bastante satisfatória em relação ao CDI, recuperando o terreno em relação ao seu benchmark, ao IMAB5. O Claritas Total Return, nosso fundo mais agressivo, teve uma performance de 1,14 negativo no mês, e ele está com uma performance negativa no ano de 2,90%. A gente teve uma performance satisfatória nos books, teve um prejuízo no book macro. No mês passado, como eu comentei, perdemos muito na nossa posição tomada em juros internacional, ganhamos na nossa posição de juros local, resultado mais ou menos neutro no book de moedas, perdemos no nosso book de bolsa local, direcional, mas tivemos um resultado satisfatório tanto no book de long and short quantitativo, que agregou mais um mês que o nosso fundo long and short quantitativo acabou agregando alfa para o fundo Total Return, assim como o long and short fundamentalista também teve um retorno bastante satisfatório, agregando 11 bases de alfa no mês passado, mas mesmo assim o nosso Claritas Total Return teve um resultado não satisfatório no mês de novembro.
O nosso Claritas Advisory, que é o nosso fundo de previdência de baixa volatilidade, teve um retorno de ao redor de 50% de CDI no mês passado, performando 40% e 50% de CDI no ano também. É um ano que a gente acabou tendo muita posição em bolsa e fomos aí acreditando nessa viés melhor para a bolsa, com menos taxa de juros, e a gente acabou tendo errando um pouco na alocação de risco nesse cenário e tivemos aí um prejuízo pequeno ao longo desse ano, tirando um pouco da boa performance que a gente teve ao longo dos últimos 2 anos, 3 anos, acumulado nesses dois produtos. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha a falar para vocês. Coloco a minha área macro, assim como a área comercial e a área econômica à disposição de todos. Até a próxima. Fica agora com o Eduardo Moraes, o meu colega na renda variável, para passar um pouco sobre essa visão bottom-up dos setores para a nossa Bolsa Brasileira. Obrigado e até a próxima. Olá, meu nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias. Tá? O mês de novembro foi mais um mês conturbado, muita volatilidade, eh, sob a ótica política. Bom, a Marcela já passou bem por esse aspecto top-down, mas a gente também continua vendo muita oportunidade aqui no bottom-up nas empresas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Vou dividir com vocês aqui alguns slides. Vamos lá, começando aqui pelo Claritas Long and Short, a gente apresentou uma performance de 0,49% em novembro, 84% do CDI. No ano, a gente acumula uma performance aqui de 2,46% ou 68% do CDI. Como eu mencionei, a gente continua, o cenário continua extremamente conturbado, então a gente tomou a decisão já há 2 meses de reduzir um pouco o risco do fundo. Vocês podem observar um nível de exposição bruta ajustada ali na casa de 36%, exposição líquida na casa de 7,4%. Em adição, nós temos algumas estratégias de proteção, então aproximadamente 7% em comprado input de Ibovespa, 100.000 pontos, algumas puts também de Petrobras, tá? Falando um pouco agora dos destaques do mês, alguns destaques aqui em ação direcional, uma posição short em Mercado Livre, contribuía com 25 basis points. Nos pares não tivemos grandes destaques, algum ganho ali em TIM contra Vivo, em Bradespar contra Vale. Ação long contra o índice, destaque aqui positivo foi a posição em Petrobras, Klabin e Multiplan. E na ação short contra o índice, destaques aqui em Redditor e IRB. Passando agora um pouco para o Claritas Valor. Em novembro, o fundo caiu 2,36 contra 1,69 aqui do IBX. No ano, o fundo cai 11,28 contra 13,88 do IBX. Principais destaques também similares ao que a gente viu ali no long e short. Petrobras, um destaque positivo, Movida, Klabin, Simpar. Destaques aqui negativos, Assaí, Natura, Banco BTG, São Martinho e Minerva, tá? Vale mencionar que a Natura, a gente encerrou a posição aí ao longo do mês de novembro. Falando agora um pouquinho do Claritas Long Bias, o Claritas Long Bias caiu 2,16 no mês de novembro, no ano ele acumula aí uma queda de 11,85. Aqui um pouco a foto da carteira do Claritas Long Bias, lembrando, a estratégia aqui é replicar a carteira do Valor, trazendo algumas operações do Claritas Long and Shorts, então aproximadamente 21% de exposição bruta de operações que vêm ali do Claritas Long and Short, e um book de proteção, que aqui no mês de novembro, a gente encerrou com 27% de puts em índice, 8,3% put em Petrobras, puts em BPAC, vendido em call de BPAC, Gerdau e Itaú. Agora, falando um pouquinho dos principais temas de investimento,
Vale mencionar, a gente voltou a aumentar um pouco a exposição em Vale. A gente, acho que setembro, outubro, a gente tinha reduzido um pouco a exposição, tentando entender um pouco melhor aonde ia parar essa queda do preço do minério. A gente começou a perceber ali em torno de $90, $100, alguma estabilidade. A gente começa a perceber sinais positivos, indicadores de atividade econômica na China e alguma expectativa de algum estímulo por parte do governo chinês, por parte do governo chinês, o que acabou acontecendo com a queda aqui do compulsório no começo de dezembro, tá? Então, nesse contexto, a gente volta a investir um pouco em Vale. Na nossa conta, se a gente tiver conforto ali que o minério é alguma coisa na casa de 90, 80 a $100, a Vale está bem barata, bem interessante. Com isso, a nossa parcela aqui no tema de investimento de commodities, de exportadoras, alcançou aqui 41,7%, está sendo 10% em Vale, 9,6% em Petrobras, 7,3% em São Martinho, Klabin com 5,5%, Gerdau com 4,90%, Minerva com 2,30% e Jalles com 1,98%, tá? Falando um pouquinho mais agora de Petrobras, tá, gente? Petrobras já divulgou o seu plano estratégico, o plano de 5 anos, tá? Com várias coisas nos chamaram a atenção. Nenhuma, para falar a verdade, nenhuma novidade, mas acho que teve um impacto positivo no mercado essa mensagem que a Petrobras passou. Eu acho que um ponto relevante aqui é esse slide do plano, onde ele tem as fontes e os usos para o capital gerado, para a geração de caixa da empresa ao longo desses próximos 5 anos, tá? E chama a nossa atenção aqui 60 a 70 bilhões de dólares, como a projeção de pagamento de dividendos, tá? Isso aqui, gente, só para colocar em contexto, essa conta está sendo feita com premissas, na nossa opinião, conservadoras em termos de preço de petróleo. A Petrobras está usando preços que vão convergindo para $55, acho que no próximo ano ou no seguinte, tá? Então, premissas conservadoras em relação ao câmbio. Ainda assim, a gente está falando de 60 a 70 bilhões de dólares de dividendo nos próximos 5 anos, o que equivale basicamente ao valor de mercado da empresa. Então, a gente está falando da empresa pagar 100%, você vai ter o seu payback, o seu retorno 100% ao longo dos próximos 5 anos, apenas com dividendos, tá? Então, chama bastante atenção. Obviamente, ninguém vai comprar Petrobras por dividendo, você tem que estar olhando outras coisas, mas esse fato, esse montante chama a atenção do quão barato esse ativo está, tá? Vale mencionar aqui também uma mudança na política de dividendo, eles se comprometem agora com pagamentos trimestrais, tá? Alguns slides nos chamaram a atenção em termos de ESG, a empresa ali já está no primeiro quartil da indústria em termos de emissão de carbono, na atividade de EIP, um dos maiores projetos de captura de carbono e reinjeção nos campos, tá? 84% do plano de investimento no segmento de IP, que é onde a gente quer que a Petrobras esteja focada, e 15 a 25 bilhões o plano de desinvestimento de reciclagem do capital, tá? Que eu acho uma outra questão muito interessante aqui essa reciclagem de capital da Petrobras indo focar no EIP. Por fim, gente, uma queda de 40% aqui no custo de extração versus o que está o realizado aí no plano anterior, tá? Então, acho que, de certa forma, para quem acompanha de perto, nenhuma grande novidade, mas uma mensagem bem forte aqui do quão barata a Petrobras está. Agora falando aqui do tema que a gente chama de cases seculares de crescimento, tá? O que é que teve de destaque aqui no mês? A Apvida, o setor de saúde, teve uma notícia bem ruim, onde o Senado aprovou um plano que estabelece um piso salarial para os enfermeiros no país, o que traz muito custo para as empresas,
Tá? Em particular, as empresas privadas, no final das contas, a gente entende que eles vão terminar repassando para preço, então vai tornar o produto menos acessível, mas gera um problema muito sério nos municípios, em função da pressão de gasto público nas santas casas. Tá? Então, esse projeto passou pelo Senado, ele foi aqui para a Câmara, está sendo discutido na Câmara, mas com um viés de ser aprovado. A Simpar, houve a assembleia para a incorporação da Ciclos, tá? Uma empresa do grupo que estava fora dos controladores, que estava fora do grupo Simpar, de tratamento de resíduos, e foi aprovado aqui em votação exclusiva dos acionistas minoritários, foi aprovada por unanimidade. A gente vê esse ativo com muitos bons olhos, é um novo segmento, muito ligado aqui com uma trajetória ESG. E a governança dessa operação nos chamou atenção como tendo sido muito bem feita. Tá? Em termos de resultado, a JSL apresentou um resultado em linha com consenso, mas muito forte. Crescimento aqui de receita de 60% ano contra ano, crescimento de 68% no EBITDA, alguns custos chamando a atenção, mas que tendem a ser repassados para os clientes. Tá? Quando a gente olha a CPFL, resultado também muito forte, 33% aqui puxado pelo IGPM, pelo impacto do IGPM no segmento de distribuição, bem como pelo impacto da geração de energia renovável, com um vento muito mais forte do que teria sido ano passado, tá? E também IGPM nos contratos de geração. Ao começo aqui do mês de dezembro, a CPFL nos surpreendeu, anunciando já um pequeno pagamento de dividendo em relação a 21, tá? Então, todo pagamento em relação todo pagamento que a gente viu em 2021, até então, se referia ao resultado de 2020. Foram R$ 3 por ação, a ação hoje está R$ 27, então, poxa, estamos falando aqui de 12% de dividend yield, mas isso aqui é referente a 2020. O resultado de 2020, você teve agora R$ 0,7 por ação, o primeiro pagamento em relação a 2021. Os bancos, de uma maneira geral, gente, reportaram bons resultados, crescimento de lucro trimestre contra trimestre, return on equity, no caso do Itaú, 19,7%, no caso do Bradesco, 18,5%. Em ambos os casos, a gente percebe um maior crescimento aqui das carteiras de crédito, tá? E no caso do Bradesco, um guidance um pouco mais forte, olhando para 22. Por fim, Lojas Renner divulgou resultados positivos aqui no terceiro trimestre, com vendas 23% acima do terceiro trimestre de 2019. Tá? Margem bruta ainda não recuperou 100%, um pouco menor, em torno de 100 basis points menor. Tá? Por fim, então, a JHSF divulgou aqui seus bons resultados para o terceiro trimestre, EBITDA de R$ 266 milhões, 17% aqui de crescimento ano contra ano. Tá? É importante mencionar que é 17% de crescimento em cima de um patamar já muito forte do ano passado. Tá? E fizeram agora no começo de dezembro o seu JHSF Day, atualizaram ali a dinâmica para cada um dos segmentos, a gente já começa a observar ali um forte pipeline de crescimento no segmento de renda recorrente, no segmento de shoppings, tá? Uma dinâmica muito positiva ali nos principais empreendimentos, como a Fazenda Boa Vista, então reforçando bastante aí esse caso de investimento, tá? Era isso, gente, que eu teria para dividir com os senhores em relação a novembro. Obrigado pela atenção e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Olá a todos, eu sou Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito privado aqui da Claritas. Vou falar um pouco para vocês de como foi a performance dos fundos aqui no mês de novembro. O fundo Claritas FI
RF Crédito Privado fechou o mês de novembro com uma performance de 0,66%, equivalente aí a 113,30 do CDI, e no ano uma performance de 5,97%, equivalente aí a 165,60% do CDI. Falando mais especificamente de como foi o mês de novembro, o mês de novembro aí foi o primeiro mês, depois de muitos meses, em que a gente viu um fechamento de capital, um ganho de capital, né, um fechamento de spread dos ativos de crédito privado. Então foi o primeiro mês que a gente não observou isso. Aliás, a gente até observou na maioria dos ativos uma estabilidade dos spreads, e até de alguns ativos a gente conseguiu observar um pouco de abertura de spread. Apesar disso, a gente continuou e a gente fechou o mês, né, com uma performance acima do CDI nos nossos fundos. E muito disso está justificado pelo bom nível de carrego que essas carteiras têm. Então, quando a gente lembra, né, ao longo desses últimos meses enfim, do último ano como um todo, e até um bom pedaço do ano passado, a gente tinha uma performance muito boa, que era uma combinação de um carrego muito bom com um fechamento de spread que nos dava um ganho de capital. O mês de novembro desse ano foi o primeiro mês, né, ao longo de todos esses últimos meses, em que a gente não teve ganho vindo do fechamento do spread, né? A gente não teve ganho de capital. Aliás, até pelo contrário, a gente teve até um pouquinho de perda desse fator. Mas, quando a gente olha a performance do fundo como um todo, a gente ainda tem uma performance muito boa, né? Uma performance acima do CDI, muito por conta do bom nível de carrego dessa carteira. E aí, quando a gente vai olhar, né, a gente sempre olha aqui para os 3 fatores, né, da estratégia. Quando a gente vai olhar para o fundamento ele continua muito bom, tá? Ele continua bem positivo, principalmente quando a gente vai olhar, né, para as empresas que a gente tem em carteira aqui, né? Então, como a gente trabalha aqui com crédito high grade, as nossas empresas elas continuam mostrando um resultado micro muito bom e um nível de alavancagem muito baixo. Então, isso mais do que compensa aí toda essa incerteza que a gente está tendo, né? Incerteza sobre o crescimento, né, no próximo ano, e mesmo esse ambiente de aumento de juros que poderia trazer alguma coisa, algum tipo de dificuldade para as empresas. Como as empresas que a gente tem em carteira, elas têm um nível de alavancagem muito baixo, elas continuam mostrando, né, os resultados, né, os resultados delas vêm vindo muito bons. A parte micro ela continua sendo muito boa e mais do que compensa essas incertezas que a gente pode ter do lado macro. Então, assim, quando a gente olha o fundamento ele é muito bom, ele é muito positivo para o crédito privado, principalmente para o crédito privado high grade. Do lado do valuation, né, como eu citei há pouco, a gente até observou um pouco de correção, até um pouco de abertura de spread de alguns ativos. Isso tornou o valuation ainda melhor, tá? Então, a gente está com valuation bom, o nível de prêmio do mercado de crédito hoje, historicamente, ele é bastante elevado, ainda mais quando a gente leva em consideração aí, né, a volatilidade desses fundos, né, que se reduziu bastante ao longo desse ano. Então, do lado do valuation, a gente continua positivo também. E por fim, do lado técnico, a gente também segue positivo, porque o próprio movimento do aumento de juros, né, e a volta da atratividade de renda fixa, aliado aí a uma boa performance dos fundos de crédito nas janelas relevantes, tem trazido o fluxo para essas estratégias. A gente imagina que isso vá continuar nos próximos meses. Então, isso deixa o fator técnico positivo. Então, a gente tem tanto fundamento, quanto valuation, quanto técnico positivos, o que nos deixa bastante construtivo para a estratégia de crédito. Falando um pouco mais especificamente de como foi o mercado no mês de novembro, a gente pode dividir aí. O mercado primário ele continuou bastante aquecido, tá? A gente continuou tendo bastante emissão de diversos setores e de um espectro bem variado de risco-retorno. Mas a gente teve uma coisa mais particular agora no mês de novembro. Tá? A gente viu algumas emissões vindo um pouco desajustadas, um pouco descalibradas no risco-retorno. Então, a gente via emissões aí, quando a gente ponderava pelo risco no mercado primário,
elas vinham com nível de prêmio não muito adequado. E a resposta do mercado, né, a resposta da demanda para essas emissões foi muito nessa linha. A gente viu diversas emissões que foram colocadas com uma demanda muito forte, emissões que vinham com um nível de prêmio bom, que vinham com um bom equilíbrio entre risco e retorno, mas a gente viu algumas emissões, poucas emissões, tá? Mas a gente conseguiu ver algumas emissões que não foram absorvidas pelo mercado. Justamente essas emissões que, na nossa visão aqui, acho que na visão de boa parte do mercado, vinham um pouco mais desequilibradas nesse sentido de risco-retorno, tá? Isso é uma coisa até relativamente normal e esperada. A gente vem do momento de fechamento do spread nos últimos meses de uma maneira bem grande. É normal que em algum momento do tempo o próprio mercado, para alguns nomes, ache que está perto do limite. E a mesma coisa a gente observou no mercado secundário. O mercado secundário teve uma resposta muito parecida a essa. Então, alguns papéis que tinham exagerado, acho que isso é uma coisa que a gente comentou no último mês também, já é um movimento de correção que tinha começado, né, na segunda quinzena de outubro. Ao longo do mês de novembro, a gente viu também esses papéis, e aí principalmente papéis um pouco mais curtos, que estavam com prêmio muito reduzido, também tiveram aí uma readequação. A gente vê isso aqui com olhos muito positivos, tá? Acho que faz parte, é bom para o mercado, é bom para o mercado se preservar e manter um nível de spread que seja adequado, e mostra que a gente tem um mercado hoje mais hostil a que se tenha prêmios aí que não sejam muito condizentes com o que se deveria trabalhar. Então, com o mercado de hoje, com as condições de hoje, a gente imagina que os prêmios eles estão adequados, e aquelas coisas que estão um pouco mais exageradas, o mercado já deu um recado um pouco mais hostil, de que não tem muito espaço para que você tenha um fechamento adicional. De maneira prospectiva, somando tudo isso, a gente está bem positivo, tá? A gente continua bem positivo com o crédito privado para o final do ano, né? A gente tem mais um mês agora em 2021 e para o ano de 2022, assim. Acho que quando a gente junta tudo isso, né, o fundamento, o valuation e o técnico positivos, e esse recado que o mercado deu agora em novembro de que está mais hostil e de que existe um limite para o fechamento do spread, deixa a estratégia muito mais saudável e deixa a rentabilidade muito melhor para o ano de 2022. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente segue bastante construtivo e bastante otimista com a estratégia de crédito aí para os próximos meses. Estamos abertos aqui a qualquer tipo de dúvida, qualquer esclarecimento adicional, mas o recado de crédito privado era esse. Olá, eu sou Gustavo Linares, gestor responsável pelo Claritas Quant, e hoje eu vou comentar um pouquinho da performance do fundo no mês de novembro. Esse mês, o fundo subiu 0,62%, o que foi equivalente a 106% do CDI. Então, aí uma performance bastante próxima do benchmark nesse mês, mas no ano o fundo continua com uma alta bastante expressiva de 11,94%, equivalente a 330% do CDI no ano. Novembro foi um mês bastante interessante, porque a gente teve uma certa turbulência na Bolsa. O índice Bovespa, por exemplo, no começo do mês começou subindo, chegou a ter uma alta de praticamente 4%, e depois disso começou a cair. Isso teve um impacto relevante na performance do fundo, porque para o mês de outubro, a posição da estratégia estava um pouquinho mais pessimista em relação à Bolsa. Então, no período em que a Bolsa estava subindo, a gente viu aí um certo drawdown, um período de perdas no começo do mês para a estratégia, mas depois que essa tendência virou, depois que a Bolsa passou a perder, o fundo começou a se recuperar e aí conseguiu finalizar o mês com essa performance até um pouco acima do nosso benchmark. Interessante comentar, mais um mês bastante forte para a estratégia de valor, que vem aí de uma sequência de meses positivos. Então, nesse mês, valor adicionou 1,19% para o resultado do fundo, fazendo com que ele contribua com 6,37% do total do retorno no ano. Na ponta negativa, Momentum
foi a estratégia que se destacou de uma forma pior, subtraindo 0,70 do resultado, mas ela ainda é a segunda melhor estratégia no ano, adicionando 3,30% em 2021. Liquidez e tendência também tiveram desempenhos negativos e subtraíram 9 bips e 17 bips, respectivamente, no mês de novembro. Agora, falando um pouquinho da passagem da estratégia de novembro para dezembro, vale a gente comentar que a posição que tinha começado novembro vendida em 2,8%, agora começa dezembro comprada em 6,9%. Mas é importante a gente fazer aqui uma ressalva, porque apesar do fundo ter mais posições compradas do que vendidas, quando a gente faz o ajuste pelo beta dessas posições, a gente vê que a estratégia está, na verdade, ainda um pouquinho pessimista em relação ao desempenho da bolsa. Mas praticamente neutra, muito próximo de zero. Então, uma posição até aí um pouquinho mais equilibrada do que a gente via no mês passado. E em termos de exposição bruta, também uma leve redução, passando de 73% de exposição bruta para 68% de exposição bruta em dezembro, agora no começo de dezembro. Eu fico à disposição para outras dúvidas que surjam em relação à estratégia. Muito obrigado.